Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Filosofia, Ciência e Moral, minha amiga Cristina. Estamos aqui juntos, eu, Alexandre Santos. É tanto trabalho que a gente acaba confundindo os nomes. Minha irmã Cristina Albuquerque, que está aqui do meu lado, e o nosso irmão Elielson Tavares, que também está aqui entre nós, fazendo com que o programa chegue em todos os recantos deste planeta Terra. Então, quem quer que seja que queira sintonizar no programa em qualquer lugar do planeta, né, pode sintonizar, graças ao trabalho aí do amigo Elielson Tavares, que está aí na técnica da nossa web rádio, fazendo com que tudo chegue nos conformes para você, meu ouvinte e minha ouvinte. Cristina, minha irmã, bom dia. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham através desse canal. É sempre muito bom estarmos aqui. E hoje eu estou assim um pouco, não 100%, né? A garganta está incomodando um pouquinho, mas estamos aqui a serviço e vamos continuar. Estamos já no finalzinho do mês de outubro, né? Que passou rapidamente, finalizando quase o ano e já começamos a pensar nas confraternizações natalinas. Então, está passando muito rápido esse tempo e precisamos aproveitar cada momento. É isso, Alexandre? Isso mesmo, minha irmã. Já é Natal, né? Já chega a hora da gente prestar nossas referências mais uma vez ao nosso mestre amado Jesus, né? O governador de todo esse planeta Terra, que nos faz, que nos ensina sempre o caminho da verdade da vida, né, minha irmã Cristina? Eu vou fazer aqui, Cristina, uma leitura desse livro Fonte Viva, um livrinho muito interessante, gente, que a gente recomenda a todos vocês. Olha, Fonte Viva é um livro de cabeceira que você pode guardar aí na cabeceira da sua cama, ler quando você for dormir, ler assim que você acordar uma mensagem dessa. O nosso irmão Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, nos escreveu essa obra maravilhosa que nos faz refletir sobre passagens do Evangelho. E aqui ele retira um pequeno trecho da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 11, onde ele retira lá de Paulo só um trechinho, que diz o seguinte, ó: que procureis viver sossegados. Procureis viver sossegados. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas
cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Eita, e olha quem está aí entre nós, olha, o nosso irmão Guilardo Bezerra. Guilardo chegou. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina, bom dia, Elielson Tavares, bom dia, ouvintes, né? Rapaz, tive um pequeno probleminha aqui, quase que não dava certo, mas a minha internet aqui deu certo e consegui entrar. Inclusive, Alexandre, eu estava com o Exórdio e eu tinha feito, aberto hoje uma lição, eu vou abrir uma liçãozinha desse livro e vou ler o capítulo 1, não sei nem qual é, vou abrir na hora. Na hora que eu abrir aqui tem o tempo, aí eu cheguei atrasado, né? Consegui atrasado. Mas você já começou, né, do Exórdio, você já fez a leitura, então vamos ouvir os seus comentários, a não ser que eu refaça a leiturazinha desse aqui. Aí... Não, vamos seguir. Vamos ficar com essa mensagem, que essa mensagem é muito interessante, sabe, Guilardo? É uma mensagem que nos fala sobre viver calmamente, né? Em um mundo tão atribulado como o nosso, né? Em um mundo tão difícil, né, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, onde a gente é obrigado uma vez aqui, estando encarnados, encarar tantas dificuldades e tantos desafios, né? Primeiramente, o desafio da saúde do corpo físico, né? Como ele bem disse aí, a gente muitas vezes deseja saúde, deseja estar em paz com o nosso organismo fisiológico, mas muitas vezes nós não estamos em conduta que contribua para isso, né? Às vezes a nossa conduta é muito pelo contrário, de descuido para com o corpo físico, e aí a gente colhe na Terra as doenças, as dificuldades, os problemas que o corpo físico vai trazer. Quando a gente descuida, por exemplo, da alimentação, vem os excessos de toda ordem, vem os problemas de taxas alteradas, as doenças que começam a chegar, como diabetes, como né, distúrbios metabólicos, doenças mentais, processos mentais agudos de sofrimento. Então, meus irmãos, viver calmamente não é fácil, até porque nós não construímos essa calma, né? A gente, para viver calmamente, muitas vezes, a gente acha que além da saúde do corpo físico, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de status, a gente precisa de poder, né? E acha e condiciona, né, a calma e a paz na vida aqui na Terra a essas coisas, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu viveria em paz. Ah, se eu tivesse um cargo que me desse poder, né, eu poderia viver em paz e criar paz na vida das outras pessoas. Mas a leitura vem nos dizer que a paz e a calma é uma construção nossa, né? Uma construção que nós mesmos fazemos diante de tudo que a vida nos apresenta. E a vida sempre vai nos apresentar dificuldades. Sabe por que a vida vai sempre nos apresentar dificuldades, meus irmãos e irmãs? Porque o plano de Deus para a gente
é criar gente simples e ignorante e que a gente chegue na condição de perfeição espiritual. Esse é o plano de Deus para a gente. Como é que se chega de uma condição de simplicidade e ignorância a uma condição de complexidade de tudo que acontece ao seu redor e, ao mesmo tempo, de bondade absoluta, de compromisso com a justiça de Deus, com a fé, com o amor ao próximo? Como é que a gente chega de um para o outro? Enfrentando dificuldades. Para poder crescer, para poder aprender, para poder jogar algumas coisas de lado. Ó, isso aqui não dá certo para mim, não, porque sempre que eu faço isso, o resultado é péssimo para mim e para os outros. É assim, é vivendo que a gente vai aprendendo a chegar no objetivo final. Para isso, dificuldades, desafios, provas, expiações, sempre vão estar na nossa vida. A gente sai de um e entra em outro. A calmaria dura pouco, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Dura pouco, por quê? Porque se a gente parar na calmaria, a gente não evolui, gente. A gente não cresce. A gente não sobe. Para subir as escadas, precisa esforço. E para ter esforço, precisa ser movimentado por alguma coisa que nos faça nos esforçar. E para isso, gente, existem as dificuldades, os problemas, as doenças. Mas precisa a gente piorar essa condição com a nossa conduta? Não. O que ele está nessa leitura, o nosso irmão Paulo, mandando aquela carta aos Tessalonicenses, percebendo as dificuldades que eles tinham, as brigas constantes que eles tinham entre eles, ele vai e sentencia: procureis viver sossegados. Então, mesmo diante das atribulações da vida, mesmo diante dos problemas que a vida vai nos trazer, nós precisamos de sossego para a gente poder raciocinar e ver qual é o caminho melhor a se tomar diante dos problemas, diante dos desafios, diante das dificuldades que a vida vai nos trazer. Porque o desespero, meus irmãos, só nos leva a quedas. O sossego nos faz entender que tem pessoas ao nosso redor nos ajudando. Só falta a gente se sintonizar com elas. Mas a gente não se sintoniza com elas se a gente tiver com a cabeça desequilibrada. É preciso equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, para que a gente se sintonize com os nossos amigos espirituais mais elevados do que nós, que vai nos ensinar o caminho das pedras para a gente enfrentar as dificuldades. Não vão escolher por nós, mas vão nos ajudar. Então, meus irmãos, Guilardo, Cristina, eu termino por aqui o meu exórdio e deixo aí para vocês qualquer comentário que queiram fazer. Alexandre, Cristina, seu microfone. Eu queria comentar um pouquinho só. Tá. É o seguinte, Alexandre, é o que você diz, para a gente viver calmamente, né, sossegado, é preciso que a gente se apresse, né? É preciso se apressar a viver o Evangelho do Cristo, né? Porque senão a gente não vai ter esse sossego. E como você estava falando, né, Alexandre, de após um desafio vem outro, após um desafio vem outro, né? E isso é uma verdadeira verdade. Olha, verdadeira verdade, né? O mestre também dizia, em verdade vos digo, eu vou copiar, para não ser igual, verdadeira verdade, né? Eu sou possuidor de uma claustrofobia ímpar, então eu não ando de elevador. Então, como você diz, após um desafio vem outro, eu vou subir 16 andares, o primeiro e o segundo é uma maravilha. Quando chega lá pelo 10º, e quando chega no último, você já quer dizer, quanto mais próximo do final, mais difícil é, mais os desafios são grandes, né? Mais teremos. Mas, em compensação, a vitória será maior, né? Sim, sem dúvida. Então, também colaborando um pouco com o Alexandre, e dizendo, né, o texto da paciência ficou assim muito bem registrado na minha memória, quando ele diz que, Alexandre falando das tribulações, mas no texto lá da paciência diz que se nós pudermos observar, as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E no último parágrafo ele diz uma mensagem de incentivo, né, que a gente tenha coragem de avançar, porque Cristo é o nosso modelo.
e não tinha nada para espiar e sofreu mais do que qualquer um de nós. Então, que tenhamos coragem, fé, persistência e paciência para enfrentar nossas provas de dia a dia. É isso. E vamos fazer a nossa prece, né, para que o Guilherme possa fazer o Evangelho. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade de vida aqui nesse planeta, por mais uma oportunidade de estarmos a trabalho, a serviço, estudando, aprendendo com o nosso estudante. Agradecer a Deus infinitamente por tudo, pela vida, pelo trabalho, pela família, pelos amigos que nos acolhem. E rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos aceitar e compreender aquilo que não podemos mudar. Rogamos também que ilumine todo o nosso planeta, que a paz possa reinar no planeta Terra e no coração dos homens. Precisamos muito de paz no nosso mundo, mas que acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. A voz melhorou, mas agora é o ouvido. Ficou surdo. Não, e prepara o ouvido que você vai escutar a minha voz agora. Então, para escutar a minha voz, tem que ter paciência, tem essa voz de gralha, né, Alexandre? Alexandre, é o seguinte, eu estava com o exórdio, mas devido a esse probleminha de tempo aí, a gente inverteu, eu fiquei com o evangelho. E eu abri aqui aleatoriamente uma lição, né, que eu vou fazer um comentário rapidinho, né, e se por um acaso você quiser complementar, e Cristina, né, porque assim ficou... Mas vamos lá, né? A parte que eu abri aqui, eu vou ler só a parte do evangelho, eu não vou ler os itens seguintes, né? Porque só a parte já é exatamente suficiente, eu acho. Ele está no capítulo 23, que tem o título Estranha Moral. E nessa estranha moral, eu tenho o item aqui, o item 7, que tem o título Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Foi isso que veio para mim, eu vou ver se eu consigo fazer uma interpretação de acordo com meus entendimentos, né? Então diz assim: disse a outros, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Olha, essa é uma passagem muito interessante, curtinha, muito interessante, e tem muitas coisas a nos dizer. Eu já vi várias interpretações dessa passagem, muitos colegas espíritas, até outras de outras denominações religiosas, comentando. Mas talvez, assim, eu vejo essa passagem de uma forma diferente da que o pessoal interpreta. Pelo menos é o que o meu entendimento me mostra, a minha razão me mostra. Porque essa passagem, ela está cheia de coisinhas escondidas. Então, a primeira delas, Alexandre, Cristina, olha o título que ela está instituído, Estranha Moral, né? Na sequência, seria não vim trazer a paz, mas a divisão. Anteriormente, abandonar pai, mãe e filhos, por isso que tem o título de Estranha Moral. Ou seja, essa passagem, ela quer dizer alguma coisa que não é o espírito da letra. Né? E eu entendo que o próprio Jesus, ele dizia que falava por parábolas, para que aqueles que se achassem cultos não entendessem, mas os simples entendessem. Então, ele está falando para os simples. Então, vamos aqui ao cerne da mensagem. Primeiramente,
é o meu entendimento. Jesus, ele não estava em um velório. Ele estava pregando. E quando ele pregava, tinha muitas pessoas que o acompanhavam para assistir os seus ensinamentos. E esta pessoa, ela estava vendo Jesus ensinar. Ele não estava no velório. Isso me induz a acreditar, Alexandre, Cristina, que o pai dele não estava morto. Porque se o pai dele tivesse morto, como dever filial, o oriental, ele é um momento de muito respeito, de muita dedicação, o momento do luto. Então, para começo de questão, pelo meu entendimento, o pai dele não estava morto, porque senão a situação seria diferente. E nem Jesus estava no velório, porque ele não teria a insensibilidade de ir para um velório, né? E, veja bem, ele ainda diz assim, segue-me. Quer dizer, a pessoa estava lá pranteando o seu pai, Jesus, com toda a sua fraternidade, com todo o seu amor, com toda a sua compreensão, seria insensível ao momento de dor, ao momento de perda, ia chamar ele e daí dizer a ele, olha, venha, porque deixa os mortos entregar seus mortos. Então, por que esse título tem o título de Estranho e Moral? Porque Kardec ele dizia que o que está no Evangelho, na Bíblia, o que está escrito para nós, ou Jesus não disse desse jeito, ou foi mal interpretado, ou foi mal traduzido. Por isso que está aqui no título Estranho e Moral. Então, Alexandre e Cristina, ouvinte, Jesus, como você falou, Alexandre, né, Jorge, ele não tem pressa. Porque nós vamos chegar até ele de um jeito ou de outro. Notadamente, lá no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel teve aquele célebre encontro com Jesus, Jesus disse para ele, olha, cabe a você me seguir, hoje ou daqui a 1000 anos. Então, ele não teria essa pressa, porque se realmente tivesse havendo um velório ou um enterro, Jesus estaria tão apressado que a pessoa não podia nem terminar de enterrar o pai, já tinha que seguir ele. Né? Então, é o seguinte, o oriental, Alexandre, Cristina, ouvinte, ele tem um respeito muito grande pela figura paterna. Tanto é que a maioria do regime, principalmente nessa época, né, no regime patriarcal, o filho ele não tinha a autonomia de decidir sua vida enquanto o pai estivesse vivo. Inclusive, quando ele casava, ele morava mais o pai. Ele só podia sair de casa, né, normalmente, por isso que Jesus conta a palavra do filho pródigo, ele só podia sair de casa quando o pai morresse. Então, o que na realidade ele disse para Jesus foi o seguinte, olhe, eu vou te seguir, mas eu só posso fazer isso depois que eu terminar os compromissos com meu pai, porque essa era a lei da época. E Jesus compreendia isso perfeitamente. Né? Ele entendia perfeitamente isso. E ele não quis dizer também com a palavra segue-me, porque seguir não significa você acompanhar a pessoa para onde a pessoa for. Seguir os ensinamentos, seguir a boa nova, a mensagem que ele estava trazendo. E outra coisa, Alexandre, também, Cristina, por que eu entendo que ele não estava no velório? Porque jamais Jesus iria dizer, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Como é que um morto pode enterrar outro? É igual a lá aquela parábola, né, da cobra, que na época que as cobras falavam, ela tentou Eva. Então é a mesma coisa, é uma parábola. Então, isso aqui é uma maneira dele dizer, né, que aquelas pessoas que não escutassem a mensagem dele, a mensagem de Jesus, aquilo que ele estava trazendo, aquela novidade, porque até então o mundo era regido pela violência, do olho por olho, do dente por dente, isso era o que Moisés ensinava, né? Ele vem ensinar uma nova etapa, que seria oferecer a outra face, dar a César o que é de César, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e etc, etc. Então, para aquelas pessoas era muito difícil, por isso que esse capítulo aqui do Evangelho de 23, Estranha Moral, que ele engloba várias passagens de Jesus, tem que entender o sentido. É que ele estava trazendo uma novidade, uma nova mensagem de como a gente, a partir de agora, deveria se comportar. E se o pai dele não concordasse com esses ensinamentos, mas que ele seguisse os ensinamentos de Jesus, ele, a partir daquele momento, ele já podia seguir.
não vá seguir o ensinamento daqueles que estão mortos, porque aqueles ensinamentos levam à morte. Né? Morte que eu digo no sentido espiritual, porque tudo que Jesus falava era com o sentido espiritual, da vida futura, da vida no plano espiritual. Então, seguir Jesus não significa acompanhar ele aonde ele for, sair da sua casa, abandonando sua família, não. É você seguir Jesus, é no meio em que você estiver, aonde você estiver, no seu trabalho, principalmente na sua família, onde estão os nossos maiores desafios, que eu siga Jesus ali, que eu saiba me comportar naquele ambiente, Alexandre, Cristina, ouvinte, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sempre pensando na lei de justiça, amor e caridade, indulgência, paciência, fraternidade, compreensão com o estado evolutivo de cada um. Não é? Então, segue-me agora. Começa a trabalhar agora as suas imperfeições para que na vida futura, lá no plano espiritual, você tenha... chegue lá com outra roupagem, né? Como dizia assim. E o meu entendimento é esse, é uma mensagem muito interessante, tem muita, é tão pequena, mas tem tanta coisa para ensinar, né? Seguir Jesus, a mensagem é essa, seguir Jesus, não é caminhar com ele, é seguir, né? Ser um divulgador das suas mensagens, onde eu estiver, através do meu exemplo. Francisco de Assis, uma vez, ele disse, quando perguntaram a ele como é que ele deveria pregar, ele disse, através do exemplo. Você exemplifica através da humildade, através da fraternidade, e algumas vezes falando, né? Mas que é através do exemplo. Então, ele poderia seguir lá mesmo com o pai dele, e em todo aquele ambiente ali que as pessoas não aceitavam o ensinamento do Cristo. Olha que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não está com ele é porque está morto. Quem não está seguindo aqueles ensinamentos é considerado um morto, né? E vai ter muito trabalho ainda na vida espiritual. Então, Alexandre e Cristina, esse é o meu entendimento dessa passagem, né? Eu não entendo que Jesus estava no velório, porque ele não seria inconveniente dessa forma, ele iria respeitar o sentimento de cada um, né? E se realmente tivesse a vida, ele iria, inclusive, acompanhar, confortar, consolar aquela pessoa que estava sofrendo e não exigir, venha, segue, ser assim, insensível. Da maneira que está escrito, não é muito insensível. E Jesus não era assim. Jesus era amor. Ele compreendia a dor, o sofrimento de cada um. Por isso que ele veio. Não é? Ele diz, todos vós que estáis cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Então era isso que ele estava querendo dizer, que as pessoas deviam prestar atenção no que ele estava falando, deviam seguir, pôr em prática. Seguir seria pôr em prática o que ele estava falando. Então, é essa a minha mensagem do Evangelho, Alexandre, Cristina, o que eu entendi. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também não concordarem, perfeitamente. Eu entendo dessa forma, sabe? Para justificar essa situação, só se fosse isso que eu entendi, pelo menos para mim, né? Que respeito o entendimento de cada um, logicamente, né? Certo, meu amigo. Eu vou aproveitar aqui, Guilardo, para agradecer a presença de quem está aqui já interagindo com a gente, né? Ilza Godinho, que está falando lá de Blumenau, Santa Catarina. Nosso abraço aí para Santa Catarina. Maria do Socorro Franco Costa, bom dia, Maria. Paulo, grande Paulo, bom dia, meus irmãos. Francisco Paulo de Azevedo, grande cadeira cativa aqui do programa, né? Elitelma Santos, Anderson Laíris, Ilza Godinho de novo e Adriane Albuquerque, né? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, continuem com a gente, obrigado pela sua audiência. Nossa irmã Cristina Albuquerque, por algum motivo, deve ter caído aí, né? Tavares está trazendo aí para a gente, olha, informações importantes, né? Nosso Lar em Poesia, Ilza Godinho, que é Cocriação Editora Limitada. Então, nossa irmã é uma autora espírita, né? Nosso Lar em Poesia. Maravilha. Bom dia, meu amigo. Então, a Ilza é uma grande amiga, poetisa. Ela tem diversos trabalhos na internet, tá entendendo? Então, ela faz o resumo do livro Missionário, fala sobre Batuíra, tudo em poesia. Ela acabou de lançar agora um livro material, não tem no livro virtual, Nosso Lar todo em poesia. Então, quem quiser adquirir, com certeza, eu vou já tem comprar. os telefones. E aí eu quero ver Bezerra de Menezes, a vida de Bezerra de Menezes em poesia. É só ir lá
entrar no site da Ilza, com certeza você vai ter todas as personagens, a maioria das personagens, e também a maioria dos livros, principalmente do Chico e do André Luiz, certo? Muito bem. Então tá aí, pessoal, nossa amiga Ilza Godinho, autora de Nosso Lar em Poesia. Eu já vou ser um dos primeiros a adquirir daqui dessa propaganda que estamos fazendo para a obra da nossa irmã. Meu amigo Guilardo, vamos então dar seguimento, meu irmão? Ô, minha irmã, tamo junto. Tudo que puder divulgar a doutrina espírita, nós estamos juntos, minha irmã. E em então, poesia, pessoal, principalmente, né, Alexandre? Poesia principalmente, né? Que a poesia toca direto na alma. Então, nós estamos lembrando aos nossos ouvintes que o programa que estamos fazendo agora é um programa que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela mediunidade do nosso queridíssimo Chico Xavier. É o livro que nós estamos estudando nesse programa. E aí, se o nosso amigo Tavares puder já projetar o que... Meu amigo, como a Cristina saiu, ela levou o PowerPoint. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou mandar para você, meu amigo. Por enquanto, o nosso irmão Tavares, o nosso irmão Guilardo, se puder já fazer uma recapitulação do que foi estudado nos últimos... Eu só quero colocar um adendo aqui para o meu amigo Guilherme, que eu nem sou macaco hidráulico, nem sou guindaste para colocá-lo no ar. Ele está pensando que eu sou alguém muito forte, né? Porque ele ligou para mim, vai, me coloca no ar. Eu digo, esse rapaz não sabe que eu sou um ser humano normal, né? Então, Alexandre, a gente... Tavares, eu sou cearense, viu? Ótimo. Alexandre, nós estamos estudando aqui, né, o capítulo, acho que é o capítulo 19, né, deixa eu ver aqui, é o capítulo 19, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, Dominação Telepática, desculpe, né, que a gente está estudando um caso de uma, digamos assim, obsessão entre encarnados, né? Que é possível a obsessão tanto do mundo espiritual para o mundo físico, como do mundo físico para o mundo espiritual e como do próprio mundo físico. E onde tem uma irmã, né? A irmã Teonília, né? Que ela é uma trabalhadora de um centro espírita e ela está passando por um problema gravíssimo, notadamente com seu esposo, está com a mãe doente, e o marido começou a se envolver com outra pessoa, né, complicando a vida no lar. E a gente notou que a irmã, o André Luiz nos traz, né, que a irmã está sendo obsediada por essa outra pessoa que está se envolvendo com o seu marido, né? E a gente percebe que aí, pelos domínios da mediunidade, né, que uma das coisas da mediunidade é a telepatia, né? Até lá no prefácio ele sempre fala, né? Ondas, mentes, né, etc., essas coisas todas, que realmente existem. Ele nos traz aqui um caso prático, né, em que essa pessoa ela fica constantemente obsidiando aquele senhor para que ele vá ao encontro dela e para que aquele ambiente ali, eu acho que existia de outras encarnações, com toda certeza, algo entre elas duas, né, houve alguma coisa que elas voltaram para este plano, para um reajuste, né? E que, através da mediunidade, ela está sendo obsidiada, né? E André Luiz, ele, como ela é uma trabalhadora espírita, ela está sendo auxiliada pela espiritualidade. Por isso que é sempre bom, né, Alexandre, a gente se dedicar no auxílio aos outros, granjeando amigos. Então, ela está recebendo uma dedicação especial dessa equipe, né, de auxílio, que vão até a casa dela, vão ver o que é possível ser feito por ela, né? Até o mentor, o responsável por essa equipe, ele diz que vai estudar o caso para ver o que é possível fazer. Daí a gente entende que até mesmo a espiritualidade tem que obedecer aos desígnios de Deus, né? Você não pode intervir, tudo tem uma razão de ser, o ajuste tem que ser entre nós. Então, é isso, a gente se trata de uma pessoa que está sendo
obsidiada de uma forma muito veemente, muito forte, né? O seu lar está virando assim um verdadeiro caos, digamos assim, a mãe doente, as filhas muito novas precisando trabalhar, tudo por conta desse desvio do marido através dessa outra pessoa, né? Então, a gente está estudando aqui o que, no caso, a espiritualidade vai poder fazer, né? Ele primeiro explica como está ocorrendo e na sequência, o que eles vão poder fazer por essa irmã que está sofrendo essa obsessão. Alexandre. Muito bem, meu amigo Guilardo. Eu projetei aí, Guilardo, o capítulo do livro que nós estamos estudando, porque nossa irmã Cristina, ela caiu e ela tinha preparado slides com o texto do livro para que a gente, e imagens, para que a gente pudesse ir observando. Mas como a nossa irmã caiu, de improviso a gente coloca o próprio texto aí do livro, tá? Mas antes, Guilardo, eu vou interromper um pouquinho aqui esse compartilhamento para já dialogar um pouquinho com esse resumo que você fez, tá? Que eu acho que é importante a gente tratar. Olha, lembrando que nós estamos estudando uma obra que tem como título Nos Domínios da Mediunidade. E aí ele traz como um dos exemplos de mediunidade, né, um caso de um homem que está traindo a esposa, né, com uma outra pessoa, e que o que é retratado nesse momento, como o Guilardo muito bem colocou, é o ambiente doméstico. Então, o que é que André Luiz faz? André Luiz, juntamente com os espíritos que estão junto com ele, né, observando esses casos de mediunidade na Terra, né, para que André e o companheiro dele de estudo, né, pudessem alargar mais o conhecimento sobre mediunidade, levaram André Luiz e o amigo para este lar. Né? E nesse lar, qual é o desdobramento? O que é que aparece ali? Né? Aparece um ambiente de uma família, como disse Guilardo, formado pelo marido, a esposa e algumas filhas. Né? São 3 filhas, se eu não me engano, e tem a mãe da esposa, né? Que também mora... E já está, pelo que mostra a lição, quase que no finalzinho, né? Em processo já de desencarne. Então, o que é que acontece? O arrimo de família, que é o pai, né? Ao invés de manter suas obrigações familiares, né? Ou seja, manter-se com os cuidados e as preocupações dentro do lar que ele está formando junto com esta mulher, né? Ele aventura-se em uma aventura extraconjugal, né, com uma amante, e dentro de casa, qual é o ambiente que se mostra? O ambiente de alguém que está dentro de casa e ao mesmo tempo distante. Né? A esposa tenta entrar em contato com ele, tenta trazer ele para a realidade da casa, mostrar a ele os problemas que estão ali, chamar ele para o exercício da fé, para orar, né, para desenvolver a fé junto com ela, né, para desenvolver um ambiente doméstico pautado na fé. Né, e esse homem, ele está com a cabeça totalmente dominada pela pessoa com a qual ele está se envolvendo fora do casamento. Então, o título deste capítulo é Dominação Telepática. A dominação telepática sendo apresentada aí como uma forma de mediunidade, meu amigo Guilardo. Agora, interessante que a gente aprenda a mediunidade como se fosse um instrumento utilizado por quem está encarnado, né, que repassa para o mundo físico mensagens que vêm do mundo espiritual através de irmãos desencarnados. Não é essa a lógica que a gente aprende da mediunidade? Ela serve por quê? Porque eu sou um medianeiro entre uma inteligência do mundo espiritual e a realidade material. Né? Eu passo a mensagem do espírito para quem está na matéria. Mas aqui está acontecendo uma mediunidade diferente, meu irmão Guilardo. É uma mediunidade que acontece entre espíritos encarnados, meu amigo. Olha só, o grande X da questão que está nesse capítulo é esse, Guilardo, que nós podemos estar em um processo mediúnico extremamente profundo, né, com relação a espíritos
que estão encarnados com a gente. No momento em que este homem se aventurou nessa aventura fora do casamento, meu amigo Guilardo, ele se irmanou com uma outra mente espiritual que estava encarnada, que é a da amante dele. E ela conseguiu um domínio sobre a mente dele. Olha só, por isso que é dominação telepática. Ela conseguiu um domínio sobre a mente dele. E o que é isso que a gente conhece, meu amigo? Quando um espírito consegue o domínio da mente do outro. A gente chama isso de quê, meu amigo Guilardo? De obsessão. Obsessão. De obsessão. Nossa irmã Cristina chegou. Então, olha só, nós temos uma mulher encarnada que está praticando uma obsessão sobre um homem encarnado casado. O objetivo dela, obviamente, é dominar a mente dele para que ele saia de casa e viva com ela. Essa é a lógica. Né? E então, que, dessa forma, a outra que seja atingida, né? Exatamente. Exatamente. Quem é que está sendo atingida aí? É a outra encarnada que está casada com ele, principalmente. Ela é a principal vítima dessa trama toda. Então, o que é que acontece, meu amigo Guilardo? Nós temos uma mediunidade entre duas mentes encarnadas, né? Onde mesmo longe, por que a mediunidade? Porque mesmo longe, a mente dela está dominando a dele. Ele, a ponto dele só conseguir ver ela, inclusive dentro de casa. As imagens mentais que aparecem para ele é daquela mulher que aparece o tempo inteiro. Então, embora a esposa esteja ali cheia de problemas apresentando a ele, os problemas familiares, querendo dividir com ele, querendo exercer a fé com ele, ele está fechado naquela dominação de uma terceira pessoa. Pois não, meu amigo Guilardo? Não, é só para dizer que, inclusive, Alexandre, foi nessa parte que a gente parou, que a gente ia continuar hoje. É a parte, né, na sequência, em que a outra lá, a Nésia, ela não a vê, mas o André Luiz, o pessoal que já está no mundo espiritual, vê a materialização dela na casa lá e o embate mental que começa a ter entre as duas, mesmo ela não vendo. A gente ficou nessa parte. Que diz, a mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia como visivelmente materializada aos nossos olhos. A gente ficou nessa parte. Ia começar a partir daí. Pronto. Então vamos ver se nossa irmã Cristina consegue aí... Eu estou tentando inserir novamente o slide, porque está demorando aqui para entrar. Pronto. Se ela não conseguir, a gente joga aí Deixa eu só ver se eu consigo encontrar essa parte que o Guilardo falou, tá? Você está no computador, Alexandre? É, porque eu tô com o livro aqui aberto. Minha amiga. Eu também estou com o livro também. Ela já mais para o final, Alexandre. Então... Acho que vai chegar aí. Acho que voltou, acho que é um pouquinho, deixa eu ver aí, volte um pouquinho, ver se essa... Pronto, vamos lá. Ela diz aqui que ela não via com os olhos a estranha e indesejável visita, no entanto, assinalava a presença, em forma de mais ou menos aí. Mental. Pronto. Vamos lá. Quer que eu leia, Cristina? Porque aí fica melhor, ruim, né, minha amiga? Continuando aqui a leitura, então, pessoal, olha, não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. Isso é a esposa, né, gente? A esposa que está sentindo aí a presença da outra, ó. Tá vendo aí, pessoal? E sempre lembrando, Alexandre, sempre lembrando que a espiritualidade presente conseguia ver o espírito da outra lá, ou seja, ela estava também pensando na outra. Pensando tão forte que se materializou lá. Aí vem a pergunta, como é, Alexandre, que a outra está presente lá? De várias formas, gente. Ela pode estar dormindo e o espírito dela desdobrado ali, tá? Ela pode estar em um desdobramento espiritual ali. Então, em alguma situação, o espírito dela se desprende do corpo e vai até o local onde está a sua presa. Deixa eu chamar assim, viu, gente? Desculpa, onde está a sua presa, tá? E ela está ali, ó, né, na dominação telepática e a outra sentindo. A outra está encarnada, mas é um espírito, gente. É um espírito encarnado que vai sentir a presença de uma presença espiritual na sua casa, né? E principalmente uma presença espiritual ligada fortemente ao seu marido. Alguém com quem ela tem uma afinidade espiritual, ou pelo menos era para ter, né? Então nós temos aí, gente, olha, uma mediunidade
que atinge a todos dentro da casa. Atinge a esposa, atinge o marido, porque a dominação é exatamente na mente dele. Atinge as crianças, porque não tenha dúvida que elas vão sentir o reflexo de todo esse desequilíbrio dentro de casa. Então nós temos aí uma obsessão terrível, gente. Tão difícil quanto uma obsessão de desencarnado para encarnado. E é preciso que a gente lembre, minha irmã Cristina, meu irmão Guilardo, que essa é a realidade, infelizmente, de muitos lares pelo mundo afora, gente. E esse é o resultado da invigilância dos homens, né, principalmente, que tendo obrigações no seu lar, esquece essas obrigações, esses compromissos e se entrega a aventuras fora de casa, achando que isso não está trazendo consequências porque está escondendo das pessoas. Não consegue esconder, tá? E está trazendo muito desequilíbrio para dentro de casa. E tá aí o livro mostrando para a gente, olha, André Luiz dissecando toda a situação. Minha irmã Cristina, sim, aí diz aqui, ó, não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Lembro-me dela, sim, refletia agora em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Então, a gente vê aqui que isso é o que qualquer mulher que se sente numa situação dessa pensa logo, né? Na forma de vingança contra a outra, de retirar ela de qualquer forma do caminho. Mas a gente percebe aqui que ela já tem uma grandiosidade, uma grandeza espiritual, que mesmo reconhecendo a situação, mesmo sofrendo o que está sofrendo, não se permite a esse acesso de vingança, a essa forma de querer retirá-la de qualquer forma do caminho. Então, é muito interessante a gente poder observar isso nas palavras de Anésia aqui, né? Isso. E eu gostaria de dizer também, que já que você falou nessa situação, ocorre também nessa situação, é muito comum, né? Você vê aí que ela só coloca a culpa na outra. Não é? Não, o marido dela não tem culpa, está isento. Geralmente as mulheres fazem isso. Não, se não fosse ela que destruiu, não. O homem aí tinha o livre-arbítrio, ele era o responsável para cuidar delas, é o responsável pela casa. Na verdade, é o principal responsável, né? Exatamente, é como você disse, é o arrimo da família. Que abriu as portas para o desequilíbrio entrar dentro de casa. Né? Exatamente, porque se ele estivesse equilibrado, se ele tivesse consciente de suas responsabilidades, não fosse tão egoísta, né, ao ponto de, numa situação dessa, abandonar a família até com uma pessoa, já, digamos ali, quase para desencarnar, mas eu acho que ele aí é o principal culpado, porque ele tinha o livre-arbítrio de desejar, né, de poder impedir que isso acontecesse, e, entretanto, deixou-se levar, né? Mas, normalmente, você vê que uma está culpando a outra, e ele, coitadinho, né, é a vítima. E ainda tem outra história, viu? Geralmente, qual é a conduta mental do homem quando a mulher, sentindo essa presença espiritual dentro de casa, já acusa uma traição que já está ocorrendo e ele acha que ela não sabe, né? Mas espiritualmente ela já está sentindo. É chamada de louca, de paranoica, disso, daquilo. Então você está vendo como uma situação dessa deixa a mulher totalmente desconfortável de todos os lados. De todos os lados. Ela passa a ser vítima de todos os lados. Então, uma história dessa, contada pela espiritualidade, é importante demais. Primeiro, para que os homens que leiam isso entendam, né, o tamanho da sua irresponsabilidade. No momento em que ele se entrega
a essas tentações, a essas fraquezas morais, né, de permitir que isso chegue até a sua vida conjugal. Mas como assim permitir, Alexandre? Permitir, gente, é isso mesmo. Porque, e se foi ela que deu em cima dele? Ele não poderia dizer, eu sou casado, ó, eu não me relaciono com ninguém, não. Se você quiser ser minha amiga e conversar aqui enquanto amigo, ótimo. Agora, se quiser ultrapassar isso, não dá, porque eu tenho um compromisso de casamento. Nada disso estaria acontecendo. Nenhum desequilíbrio desse dentro de casa estaria ocorrendo. Então, você está vendo como muitas vezes a gente começa a entender, observando uma situação dessa, que a gente deixa de fazer o bem também quando a gente se omite. A gente deixa de fazer o bem também, não é só quando a gente não faz o bem diretamente, é quando a gente se omite de fazer o bem. Então ele se omitiu de fazer o bem, ele permitiu que a tentação chegasse dentro dele, ele permitiu que a outra entrasse dentro da mente dele, dominasse a tal ponto a mente dele que ele está se desligando da sua família, e daí para o fim do relacionamento conjugal é um pulo, gente. Porque ele está totalmente fascinado por ela. Vocês estão compreendendo? E se desligando também até da vida. E ele diz para ela, agora eu não tenho mais tempo para suas crendices, você está com coisas de adolescente. Então, ele está se distanciando também até da vida espiritual. É totalmente envolvido por essa situação com essa mulher. Não é isso? E, Alexandre, também, né, a gente vê aí que mesmo ela assim, é difícil a situação, né, mas mesmo ela frequentando uma casa espírita, onde a gente recebe a mensagem do espiritismo para indulgência, para a prática do perdão, a gente vê que ela ainda precisa trabalhar esse lado. Mas o que eu queria dizer também, Alexandre, é que a gente sempre pede, né, para a participação dos ouvintes, e eu vi aí que tem uma pergunta, se você quisesse comentar a pergunta. Tem uma pergunta, e vamos, antes de tudo, também agradecer a presença aí de Vanice Silva Oliveira, que entrou aí, está conosco também. Bom dia, Vanice. E vamos aqui para as perguntas. Olha, Jeremias Barreto, lá de Sé, centro de São Paulo, lá da Sé, viu? Quais os motivos principais, coerentes e dentro do bom senso para que eu seja um espírita, um trabalhador e um médium no espiritismo? Excelente pergunta, viu, Jeremias? Vamos responder sua pergunta. E tem uma outra pergunta de José Inácio. Já a gente chega nela. Vamos responder primeiro a de Jeremias. Deixa eu tentar desenhar aqui uma resposta para essa pergunta de Jeremias, mas eu quero também a colaboração de vocês dois aí, tá? Jeremias diz o seguinte, ó, quais os motivos principais, coerentes e dentro do bom senso para que eu seja primeiro um espírita, tá? Eu acredito, viu, Jeremias, que para que a gente seja considerado um espírita, a gente precisa, antes de tudo, acreditar nos princípios que o espiritismo nos traz, tá? E aí é preciso que a gente lembre de 5 princípios básicos. O espiritismo acredita em Deus, em um Deus único, justo, bom, misericordioso, né? O espiritismo acredita na sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico, e não só isso, acredita que existe um mundo espiritual, uma vida em abundância nesse mundo espiritual, e acredita também na comunicabilidade, um outro princípio, olha, que aqueles que estão desencarnados podem se comunicar, e o fazem isso constantemente com quem está no mundo da matéria. E acreditamos também na reencarnação, acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, tá? Então, se a gente acredita nesses 5 princípios básicos, a gente tem tudo para ser chamado de espírita, tá? Mas para que a gente seja espírita mesmo, é bom que a gente lembre do que fala Allan Kardec. E Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita, e aí sim, o verdadeiro espírita, é aquele que não só conhece esses princípios básicos da doutrina espírita, aceita-os e acredita neles, mas também aqueles que se esforçam para vencer suas más tendências. Então, aquele que está constantemente se esforçando, não que a pessoa precise ser perfeita, viu, Jeremias? Porque nós somos imperfeitos, é por isso que a gente está nesse mundo. A gente vai continuar errando, né? Então,
a gente precisa, nesse momento, como disse Tavares aí, não só entender o Espiritismo, mas compreender ele também. Tá? E compreender ele é vivenciar o Espiritismo. E para vivenciar o Espiritismo, a gente tem que ter compromisso com a mudança pessoal, né? Em se tornar sempre uma pessoa melhor, vencer as más tendências, seus defeitos, suas dificuldades, trabalhar para se modificar. Tá? E aí, um trabalhador espírita é aquele que trabalha na seara espírita, né? Seja divulgando o espiritismo. Por exemplo, o que Alexandre Santos, Guilardo Bezerra, Cristina Albuquerque e Elielson Tavares está fazendo nesse momento aqui é trabalhar para ajudar a divulgar o espiritismo. Então, nós somos considerados trabalhadores espíritas. Mas o trabalhador espírita ele tem que estar ligado a uma casa espírita. É bom que a gente saiba disso, gente. Porque é importante a gente exercer a nossa atividade dentro de uma casa espírita. Né? Não necessariamente a casa A, B ou C, mas que a gente tenha a nossa atividade dentro de um centro. Porque o centro espírita é um lugar onde o povo vem buscar o espiritismo. É onde você está em contato direto com a população, ajudando, né? Acolhendo, transmitindo a mensagem do espiritismo. Esse é o trabalhador espírita. E o médium, meu amigo, é aquele que ostensivamente exerce essa comunicabilidade de forma séria, dentro de uma casa espírita, em um trabalho sério, tá? Sem buscar crescimento, aliás, reconhecimento pessoal, mas trabalhando em forma de caridade para o próximo, tá? É assim que eu entendo, meu amigo Jeremias. Vou passar a bola para os meus amigos aqui, viu? Sim, e eu digo bem, eu falo bem pouco, mas vou dizer duas coisas primordial. Primar sempre pela verdade e pelo respeito àquele que chega à casa espírita pela primeira vez e aquele que busca realmente a informação ou uma ajuda. Primar sempre pela verdade, sem promessas e sem enganos. E também o estudo, estudar as obras, porque é onde a gente adquire toda a força, todo o potencial, onde a gente consegue realmente tirar o subsídio para aquilo que a gente precisa desenvolver na casa espírita. É através do estudo. Então, são duas coisas que eu considero primordial numa casa espírita: se falar a verdade, ter um trabalho sério e o estudo. Já foi muito bem dito pelos dois, mas eu vou complementar um pouquinho de acordo com o meu pensamento. Meu amigo Jeremias Barreto, eu não sei se você já é espírita e lançou a pergunta para que a gente falasse sobre esse assunto, ou se você não é espírita e queria saber por que tem que ser espírita. Então, partindo do princípio que talvez você não seja um espírita, quais os motivos principais, coerentes, dentro de bom senso para que eu seja um espírita? Primeiro, para ser um espírita, é uma questão de bom senso. Aí você está respondendo. Porque é o seguinte, o espiritismo ele não é proselitista, ele não quer angariar fiéis, não. O objetivo do espiritismo é fazer homens, construir que as pessoas se tornem homens de bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulozinho que fala o homem de bem, e tem lá umas características. Então, é esse o objetivo. E a pessoa não tem que ser um espírita, a pessoa tem que ser um homem de bem. Qual é uma das principais colunas do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E para se praticar a caridade, não precisa ser espírita. Né? Não tem a necessidade de ser espírita, você tem que ser um homem de bem. Agora, como Kardec codificou, e ele nos disse, o espiritismo ela é a fé raciocinada, ou seja, o bom senso. Ele não tem dogmas. Né? Então, o espiritismo, pelo bom senso dele, e a gente aprende no espiritismo que ele é o consolador prometido. Ele vai nos trazer explicações, pelo menos para mim trouxe, não foi ninguém que me deu, para mim trouxe explicações para indagações que eu tinha, para explicar os diversos problemas que existem na vida, por que nasce uma pessoa doente, por que nasce uma pessoa cega, como é que eu tenho que me comportar para a vida futura. Ele me explica que existe um código penal para a vida futura, que a minha vida futura vai depender do que eu estou fazendo agora. Né? Então, o espiritismo, um bom senso para que você seja um espírita,
Porque você pode ser um espírita mesmo sem ser. Bezerra de Menezes, por exemplo, que foi um dos maiores espíritas do Brasil, na hora que chegou às mãos dele o livro dos espíritas, ele pensou, isso aqui eu já sei, isso aqui... Então, eu sou um espírito de nascença. Então, por quê? Não precisa você... Né? E por que e também não precisa ser, digamos assim, né? Um trabalhador também na casa espírita. Né? Não só na casa espírita, porque Jesus ele vai nos mostrar que não existe diferença entre a oficina e o mundo. Quer dizer, tanto faz eu estar na casa espírita como eu estar no mundo. Eu tenho que ser aquela pessoa em qualquer lugar. Né? Então, meu amigo Jeremias, o bom senso é isso. Né? Se você se aprofundar um pouquinho nas obras espíritas, se você não for espírita ainda, você vai compreender perfeitamente isso que a gente está falando, essa doutrina esclarecedora, que conforta, que nos traz força para enfrentar, que nos motiva ao outro, né, a ver o problema do outro, a ter empatia, né, a estender a mão, a ser indulgente, a ser fraterno. Porque enquanto eu não aprender isso, como disse Alexandre, eu não trabalhar as nossas más inclinações, né, eu vou estar sempre voltando e recomeçando, até um dia eu aprender como é que eu tenho que ser, entender a mensagem do Cristo, né, Alexandre? Aquilo que ele disse, né? Até eu aprender a nunca fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, a não ser egoísta, a não ser orgulhoso. Então, e vamos tentar nesse tempo final aqui, meu amigo Guilardo, porque já chegou na nossa hora, responder a última pergunta de Josefa Inácio Matozinho, porque é uma pergunta bem interessante, tá? Ela coloca o seguinte, ela está respondendo lá, ela está perguntando lá de Congonhas, Minas Gerais. Será que essa mulher víbora não foi em um passado vítima desse casal? Ótima colocação, minha irmã, porque, primeiro, é bom que a gente saiba que mesmo os nossos irmãos e irmãs que estão em equívoco hoje, que estão equivocados, que estão fazendo mal, que estão se comprazendo em fazer o mal, em destruir uma família, em roubar, em furtar, em estuprar, eles merecem de nós não ódio ou desprezo ou qualquer coisa dessa natureza, tá? Mas eles merecem de todos nós caridade, pensamento e sentimento de caridade. Se nossa irmã está equivocada hoje, pode ser que ela tenha sido vítima no passado? Pode, mas pode ser que não. Pode ser que agora ela só seja alguém que esteja querendo realmente se relacionar com uma pessoa casada e destruir um lar. Tem gente que se sente bem, infelizmente, com esse tipo de conduta. Infelizmente. Mas o que é que acontece? Se tivesse alguma relação entre ela e esse casal no passado, o que é que a gente teria que lembrar nesse momento? As palavras do Cristo, que dizem pra gente que ai daquele por quem o escândalo vem. O escândalo há de haver. Ou seja, quando existe uma relação de expiação para viver, a pessoa vai viver essa situação de expiação. Mas ai por quem aquela expiação vai vir. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo instrumento de expiação no outro, seja porque sofreu no passado, ela já deveria ter perdoado. Se ela não perdoa e continua a movimentar esse 8 da vingança, que faz com que a gente nunca saia do mesmo lugar, ela vai ser responsabilizada por isso também, tá? Mas aí é que tá. Você tá certa. Quando a gente vê uma pessoa dessa só como uma víbora, como alguém que está só querendo destruir, a gente deixa de ter com ela um pensamento e um sentimento de caridade. Mas o que é a caridade com uma pessoa dessa, Alexandre? Antes de tudo, tem indulgência. A caridade exige de nós indulgência diante dos defeitos dos outros, gente, diante dos desequilíbrios dos outros. Então, indulgência é a gente observar e dizer, não, nossa irmã está desequilibrada. E como é que eu posso ajudar num processo desse? Orando por ela, pedindo a Deus por ela. Dia e noite, gente, dia e noite, que um dia você consegue amolecer aquele coração e consegue fazer com que ele desperte para a realidade e a responsabilidade. Guilardo e Cristina. À vontade, não, você já falou muito bem, já explicou tudo. Realmente, né? Ou Alexandre, ou eles já tiveram algum problema de passado, como a nossa irmã falou,
Ou então, não necessariamente entre si, mas com outras pessoas, e que voltaram nessa situação, vivendo posições diferentes, sei lá, que a espiritualidade programa, para que haja tudo isso que você falou, né? Que a gente aprenda o perdão, né? A gente aprenda o respeito, e ao outro aí que não seja egoísta, aquele trabalho egoísta. Quer dizer, são várias situações que são colocadas, né, para que cada um evolua de acordo com o seu estágio evolutivo, com a sua necessidade, realmente. Isso mesmo. Então, chegamos ao final, né, do programa de hoje e queremos agradecer aqueles que estiveram conosco: Ilza Godinho, Maria do Socorro Franco, Paulo Barreto, Francisco Paulo, Elitelma Santo, Anderson Laíres, Adriane Gabriele, Ivanice Silva e esses dois irmãos que partilharam conosco, né, José Jeremias Feinácio. Barreto e José Feinácio. Isso, Cristina, e só onde você partir para a nossa prece, né, para dizer ao nosso irmão Jeremias, que fez a pergunta, que se ele não for espírita e tiver curiosidade, ele procure alguma obra da doutrina, procure se informar, né? E quem sabe, né? A gente é uma opção, né? O Cristo, ele tem muitas escolas, né? E o Espiritismo é uma delas, né? Então, quem sabe você não se identifica e vai encontrar até as respostas para as suas próprias perguntas, né? Então, meus irmãos, convidamos todos vocês para o próximo programa, que é a finalização dessa história, né? Dessa dominação telepática, é a finalização desse capítulo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, e dizendo: bendito sejas tu, Senhor, por tudo que permites em nossas vidas. Bendito sejas tu, Senhor, por tudo, por toda criatura, por toda inteligência, por tudo que disponibilizas em nossas vidas, por todas as capacidades que nos são permitidas. Agradecemos infinitamente a tua misericórdia em cada um de nós, em cada momento de nossa vida. E te pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem no dia de hoje a dor do corpo e da alma, aqueles que se sentem abandonados, injustiçados, aqueles que estão adoentados por doenças incuráveis ou mesmo por doenças congênitas, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles dando força para vencer as suas provas. Pedimos também por todos aqueles que se encontram apenados por culpa ou por injustiça, que a sua infinita misericórdia também possa alcançar a cada um deles, reformando a sua mente, o seu coração, trabalhando o perdão, para que eles também possam vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com graça de Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. E já, já. Valeu. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.